Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Hoje o que eu vejo, principalmente no meu setor de tech, muitas pessoas entram ali e falam assim, o departamento de marketing ou RH, ele quer lacrar, ele quer ter uma bandeira, ele quer usar o orçamento da companhia para poder vomitar falsas virtudes que ele acha que aquilo é ser virtuoso. E no fim das contas, todas essas empresas que se adaptam ao woke, né, principalmente no mês do Pride Month, né, do orgulho do mês LGBT, é só para arrancar dinheiro da galera. Depois disso, esquece. Porque, afinal de contas, hoje, se você for parar pra pensar, você tem a maior parada LGBT do mundo, se não me engano é aqui em São Paulo, ou só pede pra Israel, ou alguma coisa, ou vice-versa, é um dos dois. Você tem ou em Israel ou em São Paulo a maior parada LGBT, ou é a primeira ou é a segunda. E você não tem isso, por exemplo, ali na Palestina, ou nos países que eles levantam as bandeiras. Aqui no Brasil, você tem uma liberdade. Eu postei um vídeo esses dias de falar qualquer coisa sobre qualquer um. Opa, você pode zombar, falar qualquer coisa, mas calma. Você pode zombar a Santa Ceia. Você pode fazer piada com padre. Você pode fazer piada com cristão. Você pode fazer piada de pastor, falar que todo pastor é bandido. Você pode fazer piada com tudo que quiser. Você pode criticá-los. Agora, vá falar qualquer coisa contra eles. Cara, eu literalmente, não é que... não, eu posso ser preso, eu posso estar numa cadeia, junto com caras que foram traficantes, enfim... Porque no dia 8 de março, mas não esse agora da peruca, mas de 2021, eu fiz um discurso falando exatamente o que eu disse, e falando contra também o aborto, das pautas feministas, e principalmente a questão da mulher, da questão do LGBT, do ativismo LGBT. Isso foi na Câmara dos Deputados? Foi na Câmara dos Vereadores. Ah, foi lá em BH, quando você era vereador. E, cara, há um processo meu criminal. Tem um processo meu criminal, do tanto que impede o meu porte de arma. Eu não posso ter posse nem porte de arma, porque tem um inquérito policial de que, na época, eu fiquei em segundo, mais votado de Belo Horizonte, e o primeiro foi trans. E me perguntaram, como que você vai chamar? Eu falei, eu vou chamar ele de acordo com o certidão de nascimento dele. Eu nem sabia se estava ela ou ele, eu só falei, vou chamar igual tá no certidão de nascimento dele. Para um processo criminal. Ou seja, o que acontece hoje no nosso país, as pessoas não percebem, é que há uma diferença muito grande, tá, entre o homossexual e o ativista LGBT. Um busca aceitação e o outro busca uma imposição. E as pessoas estão começando a compreender isso. Quando eu fiz, por exemplo, o episódio da Nicole, foi o seguinte, eu comecei a perceber que eles trabalham in the shadows, né? É nas sombras. Eles não vão colocando as coisas de forma clara, eles vão de forma gradual. Antônio Gramsci chama isso de agressão molecular. Você vai fazendo de uma forma gradual, de mente em mente, de alma em alma, de igreja por igreja. Não é uma coisa totalitária. É isso aí. No sentido de, vamos falar... Vamos aqui impor e goela abaixo e tal. Você percebe que essas pessoas, elas não estão de fato preocupadas com direitos. Ou assim, pra você ter ideia, essa é uma pesquisa recente que agora morreram mais pessoas LGBT, aumentou a morte de LGBT durante o ano do governo Lula do que o anterior. Então, assim, mulheres muita gente tá abrindo os olhos pra isso, Thales. Tem um monte de homossexual que me segue, cara, que fala, Nicolas, eu sou homossexual e eu não concordo com isso, concordo com você. Meus parabéns. Também, tá? Um monte. Então, o que as pessoas precisam compreender de que, da mesma forma como eu não chego pras pessoas e falo aqui, toma a Bíblia aqui, isso aqui é certo, enfia na sua goela, se você não lê a Bíblia, você é bibliofóbico. Olha só, isso não sou democrático e nem uma liberdade. Por que eles tentam fazer o mesmo? Mas é uma minoria. E por que eu fiz a Nicole? Porque eu falei, cara, eles estão ganhando as pessoas e ninguém tá vendo isso. Eu vou jogar luz. Eu joguei luz no que eles estavam fazendo. Do tanto que você pode ver, não teve nenhum deputado do Nordeste, por exemplo, que chegou e fez vídeo contra. Porque as pessoas concordam comigo, cara. Quem que do Nordeste vai achar ruim de um cara defendendo que banheiro de mulher tem que entrar mulher e banheiro de homem tem que entrar homem? Ninguém, pô. Pois é, mas porque lá é um outro tipo de socialismo, né? Tem um outro vídeo aí, eu acho que você consegue pegar rápido, que eu defendi a Júlia Zanata, que estava sendo xingada por uma outra deputada trans. Ela começou a xingar, você não tem respeito, você é ridícula, você é feia, ultrapassada, vai hidratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Aí eu vou e falo. Pelo menos ela é ela. E ela ficou nervosa, mandei ela ficar calma e tal, pelo menos ela é ela. Sabe o quanto que eu tô recebendo de processo? 5 milhões. Que isso, cara. Porque olha só, estava na comissão das mulheres, uma trans estava xingando uma mulher biológica, e eu fui defender a mulher biológica na comissão das mulheres, e eu viro alvo de processo, pedindo 5 milhões. Ou seja, eu não consigo, não tenho um exemplo mais claro do que nós estamos querendo dizer. De que tudo aquilo que eu disse lá, e foi o seguinte, naquele momento, Thales, foi um burburinho gigantesco, assim, meu telefone tocou, acho que o dia que meu telefone mais tocou na vida. E eu só falei com o meu advogado assim, eu preciso de um dia. Fica calmo, eu preciso de um dia. Porque, primeiro momento, como assim, um deputado de peruca? Eu sei, é ridículo. Mas eu preciso, pra expor o ridículo, eu preciso me fazer de ridículo. Eu precisava mostrar isso pras pessoas. Eu entendo. E coloquei. Passou um dia. Depois de um dia, as pessoas começaram, eu vi o vídeo, eu concordo. No primeiro momento, eu tive que aguentar a pancada, e foi isso que eu sabia fazer. Eu falei, eu aguento a pancada pra ficar tranquilo. Pessoas ao meu redor, Nico, não sei o quê, mas ultrapassou, foi muito. Eu falei aqui, eu quero atingir 2 tipos de pessoas. Aquelas que não estão vendo o que está acontecendo, são pessoas talvez mais humildes, simples, que não conseguem entender o que é o woke, não sabe o que é Antônio Gramsci, não sabe o que tá acontecendo, mas eu vou mostrar pra elas. E segundo, pra galera mais jovem, que tá sofrendo isso dentro da escola e tá sendo amordaçado, ele tá sufocado e não tem ninguém pra falar por eles. Só que no outro dia, na segunda-feira, ele vai falar, opa, o Nicolas falou o que eu defendo.
Então hoje, a galera de 12, 13, 14, 15 anos, é uma coisa assim que eu fico abismado, porque eu com 12 anos, sendo bem sincero, tinha 2 preocupações da minha vida, que era jogar bola e ajudar o Goku a fazer Genkidama, irmão. Acabou, todo homem raiz fazia isso, acabou. E cara, anteontem, eu tava no aeroporto, internacional, vindo pro Brasil, tinha uma excursão de 100 meninos, assim, só adolescente, 15, 16, 14 anos. Cara, começou, Nicolas. Aí eu, beleza, galera, e tal, não, tirar foto com você e tal. Aí eu ouvi assim, gente. Eu falei, velho, o que é isso e tal? Gente, presta atenção! Eu olhei, quem que era? Professor. Que isso? Professor, mas assim, indignado. Não tô zoando, ele gritou, irmão. Gritou no meio do aeroporto, falou assim, gente, presta atenção Se a gente quiser buscar as imagens, a gente consegue? Pode pegar. Não, desse aeroporto tem, né? Não sei, pode pegar. Se você conseguir, vai ter lá. Meu irmão, o cara literalmente tava indignado. Mas se fosse a MC Pipoquinha, tudo bem. Com certeza. Entendeu? Se fosse o Pablo Vittar, tudo bem. Liberdade do aluno de gostar de quem que ele quiser, pô. Agora, como é um político de direita e que eles odeiam, eu não tô zoando, pode perguntar. Tava minha esposa, tava o primo dela. Os caras ficam assim, cara, só que não foi a primeira vez, não. Não tô brincando, tá? Todas as vezes que tem alunos que vão lá pra Câmara, que eles fazem, né? Muitos, inclusive, de São Paulo, que vão fazer excursão lá, um dia a dia no parlamento, todos os alunos tiram foto comigo, o professor fica assim. Imagina. Mas assim, no nível de estresse absurdo, irmão. Você não tá entendendo. Os caras, eles se doem. Do tipo assim, como assim? Ué, no dia que eu fui no Palácio do Planalto, pô, Ah, não, no evento de educação que teve, né? o Lula foi fazer um evento de, não inauguração, mas de... Ele foi lançar, né? Relançar, né? Não relançar, ele foi anunciar. Ele fez um anúncio dos institutos federais, de 100 novos institutos federais. Cara, eu cheguei lá, fui, como presidente da Comissão de Educação, fiquei quietinho lá na minha. Todos os alunos que estavam lá começaram, Nicolas, tira foto comigo, que não sei o quê. Cara, os caras em volta de mim, eles estavam a ponto de, assim, de explodir. No final, os caras estavam gritando, Nicolas, presidente, com o Lula lá, irmão. Eu não vi. Esse vídeo é espetacular, inclusive. Tava uma distância do tipo assim, daqui uns 10, 8 metros no máximo, o Lula lá, tirando foto com uns 5 e a gente aqui. Cara, foi um nível que eu parei e falei assim, é isso que eu quero construir. Entendeu? É isso que eu quero construir. Uma galera que, assim, consegue pensar por si próprio e, principalmente, que tem a mãe das virtudes, que é a coragem. É isso aí. Porque, cara, se você não conseguiu ser corajoso no privado, como você vai defender algo em público? Eu entrei na PUC e formei em Direito da PUC Minas. Cara, eu tinha célula lá na PUC e tinha vários amigos meus que davam a palavra, que tocavam, que participavam, que hoje posso falar, na minha turma, coloca aí, 50 pessoas. Se 10 são de direita, é muito. Muito. E os que não eram se tornaram. Então, assim, acaba que... E eu ficava isso na minha mente. Cara, não são 3 meses, não são anos, são 5 anos. E pode falar, a esquerda, assim como o inimigo, biblicamente falando, ele fica ao derredor, cara, buscando a quem possa tragar. Ele não vai te pegar num dia que você tá bem. Ele vai pegar num dia que você tá mal, brigou com a tua mãe e vai vir aquele professor encaixadinho falando... Teu pai é opressor, ou a sociedade é patriarcal. Cara, talvez ela não conseguiu passar no concurso, ela foi paquerada na rua, ou ela sofreu um fim de um relacionamento abusivo. Ou às vezes foi até alguma coisa que ela injustamente sofreu e ela tá certa na só que ela buscou da fonte errada. Exato. Ela buscou a solução na fonte errada. Então, por que geralmente na faculdade acontece a virada de chave? Porque geralmente acontece muitos problemas de relacionamentos, pessoais, familiares. Eu lembro que eu cheguei... É uma ebulição de conflitos que a gente vive na universidade. Eu lembro que eu cheguei pra um cara do PCdoB lá e falei, cara, entre nós aqui, vamos lá. O que te fez virar de esquerda? Eu nunca esqueci a resposta dele, cara. Ele falou assim, porque eu não gosto mais da minha família. Ele falou, eu não gosto mais da minha família. Então, assim, na faculdade, onde o cara vai querer ser independente, ele vai querer fazer a sua própria família, entrar no próprio grupo, e naquele ambiente, cara, se a pessoa não se segurar, ela vai pro outro lado. Tem uma estatística que mostra que 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade deixam sua fé. 70%. Onde que tá aí o problema? É que, claramente, nós estamos tendo jovens que estão focando, talvez, na área, digamos, espiritual e pouco, não muito, mas lê a Bíblia, vai na igreja e tal, mas eles não focam na alma. E é isso que eu tento passar, assim, pra galera que me segue, no seguinte sentido, a vida do conservador, ela é muito mais incrível, cara. Mas muito mais. Ela é muito mais legal. Cara, eu tenho uma filha agora de 4 meses. É inacreditável o quantos desafios tem pra você criar uma filha. E os nossos filhos, cara, os olhos deles absorvem o que você não vê. Cara, o nível de forçar, assim, o nível de profundidade é impressionante. As mensagens subliminares, os filmes, né, antigamente que tinha, Disney e tal, tudo mais, elas foram pegas não por especialistas, mas foram por crianças. Porque as crianças tinham uma visão muito diferente da nossa. Sim, eles enxergam como tudo. Pai, cara, o que eu tenho visto muito é o seguinte, você começa a perceber de fato na vida o que é prioridade pra você, tá? Imagino. Você começa a perceber isso. Por exemplo, no seu dia a dia, você começa a perceber o que você dá prioridade e o que você não dá. Então, assim, qual que é o meu foco pra minha filha? E eu tenho isso, assim, como foco e prioridade na minha vida. É que eu quero que a Aurora, minha filha, ela seja apaixonada por Jesus, ponto. Eu não quero, tipo assim, que ela tenha uma boa oratória, que ela estude as melhores coisas, cara. Eu quero que ela seja apaixonada por Jesus. Porque eu sei que com isso vão vir todas as outras coisas. E eu sei que foi isso que me manteve de pé até hoje, cara. Hoje em dia, você não pode dizer o que é um homem ou uma mulher, né? Então, as verdades das Olimpíadas. Eu não posso falar que o Lula é ladrão, pô. Eu tô com 2 inquéritos nas minhas costas. Ele provocou esse inquérito, tá?
Não foi tipo assim, o PT. Não, ele provocou o inquérito. Há uma abertura, cara, pra deixar claro, todo mundo tá assistindo. Foi aberta uma investigação. Eu fui na Polícia Federal, todo o maquinário público se movimentou, porque eu, como deputado federal, artigo 53, eu sou inviolável, penalmente, civilmente, qualquer palavra, opinião e voto. Eu, Nicolas, fui até a delegacia pra poder responder perguntas do tipo: você se arrepende de ter chamado Lula de ladrão? Você faria de novo? Ou seja, esse é o nível do que está acontecendo nas coisas. Agora, cara, Deus, na sua onisciência, na sua capacidade de saber todas as coisas, ele criou você com limites, criou você com especificidades e diferenças, exatamente com um propósito. Nós, homens, temos mais de 6 mil diferenças psíquicas e físicas com a mulher. E aí, o que o inimigo tenta fazer? Você é inferior. Nós não somos inferiores ou superiores a ninguém, nós somos seres diferentes. O homem, olha só, quão bom é, por exemplo, um marido honrado, reto, poder trabalhar e levar ali a proteção e a provisão para sua família. E a mulher usufruir desse cuidado e cuidar do maior bem que nós temos, que é os nossos filhos. Perfeito. E o lar. E o lar. Porque um homem sozinho não constrói um lar, não. Ele constrói uma casa. Não consegue. Um lar é só uma mulher que é capaz de construir. Ou seja, olha quão magnífico é isso, cara. Qual o ponto da nossa humanidade em que os homens falaram assim: opa, não quero ser o protetor mais não, nem o provisor não. Eu quero ficar aqui na minha, e a mulher vai e fala: eu quero ir. Agora eu quero ir. Tudo bem, a escolha é tua. Mas entenda que toda escolha, ela demanda uma perda. As pessoas que não têm limites, elas auto se destroem. Pode ser na saúde, pode ser na questão moral, pode ser na questão espiritual. E você percebe que hoje você tem grandiosíssimas pessoas que poderiam estar em outros patamares, mas deixou com que os limites não foram estabelecidos e destruiu por completo. Eu conheço um monte, cara. Agora, o ponto é o seguinte: se a gente vive hoje num país onde existe crime de opinião, você não pode falar a verdade. Se você fala a verdade, você é questionado, você tem Ministério Público atrás de você tem uma série de outros problemas. Qual que é o caminho que você enxerga para que homens e mulheres de bem, que concordam com o que a gente tá falando aqui, possam pregar a verdade, cara, sem ser preso? Show. Quando você está fazendo os seus ofícios, seja como político, seja como empreendedor, você está fazendo o ofício de Deus. O que você tem que fazer para mudar o Brasil? Faça o teu propósito aonde quer que Deus te deu. Se você é um advogado, se você é um empreendedor, se você é um professor, se Deus te chamou para poder trabalhar ali, talvez nos ofícios mais humildes que tem, faça aquilo dali para o Senhor. Porque a soma dos propósitos individuais, a totalidade, gera um país rico, um país próspero. Então, eu não tenho dúvidas que eu fui chamado para dentro da política para poder fazer um propósito. E eu tenho coisas bem claras, Thales. Primeiro, para mudar o Brasil vai ter efeito colateral. Eu não estou dizendo que é uma guerra civil, eu não estou dizendo que estou pregando que é uma revolução armada, até mesmo porque uma revolução armada pouco gera efeitos, a não ser efeitos momentâneos. Perfeito. Uma revolução cultural de fato gera. Mas eu sei que vai ter efeitos colaterais. Eu sei que vai exigir muito sacrifício, não somente meu, mas do Brasil inteiro. E só assim a gente consegue fazer as coisas. O que está acontecendo hoje? As pessoas terceirizam o sacrifício para um outro. Se o fulano de tal ganhar, o Brasil muda. Calma. É óbvio que, por exemplo, com o Bolsonaro, pela primeira vez a gente teve superávit no Brasil, o estatal começou a dar lucro, as pessoas viram que era possível. Ponto. Só que quantas pessoas deixaram de fazer o seu propósito, terceirizando o teu propósito para o outro, cara? É insustentável e injusto colocar nas costas de uma pessoa só a mudança no Brasil inteiro. Direto tem gente que fala comigo assim: Nicolas, você é esperança do Brasil. Eu falo, cara, a esperança veio, morreu há 2000 anos, ressuscitou, ele é a minha esperança. Agora, eu sou meramente um instrumento, cara. Só que olha só, as pessoas pararam de acreditar nelas mesmas. Mas se você quiser mudança, você seja primeiro a mudança que você deseja, né? Claro, e sabe como começa isso? Você olhando pra dentro de si, você querendo buscar suas virtudes, você querendo falar, cara, eu vou parar de ser tão negligente quanto aquilo que eu deveria ser. Spurgeon fala o seguinte: toda vez que eu vejo o cristão que eu deveria ser, eu tenho vergonha do que eu sou hoje. Essa aqui é a nossa meta, cara, que a gente tem que ser. Então, hoje o brasileiro, a média do brasileiro é vergonhoso pro brasileiro que nós poderíamos ser. É um fato. O caráter de um homem vai impactar no caráter de 10 homens, vai impactar no caráter de 1000 homens, de 1 milhão de homens, de 10 milhões de homens, vai impactar em 100 milhões de homens. Cara, só assim a gente consegue mudar o Brasil. Mas é compreender que haverão sacrifícios mesmos. Antigamente, Thales, os caras tinham que fazer sacrifícios no seguinte sentido: físicos e mentais também, mas sacrifícios muito pesados, cara. Os caras tinham que ficar lá no flanco de guerra, tomar tiro, ficar passar a noite sem dormir, frio, sol, fome, sem ver a família, morrendo, sem mesmo nem saber quem era o nome deles. Hoje você chega nos países, você chega lá em Washington, você tem o Memorial da Segunda Guerra Mundial. Eu estive agora lá em Londres, dentro da capela ali de São Paulo, né? Você vê que tem ali os heróis sendo comemorados. O Arthur, o cara que nunca perdeu uma batalha, o cara tá lá. Meu irmão, esse cara tinha ideia o que era nós? O que somos nós? Nenhum. Mas ele lutava por uma liberdade futura do saber o seguinte: olha, o que eu vou fazer aqui vai impactar lá na frente. Hoje o brasileiro só pensa no final de semana, meu irmão. Só no jogo do Tigrinho e tá tudo certo. Se o final de semana dele tiver a cerveja dele e tiver o churrasco dele, e ele, por exemplo, do tanto que a gente só se movimenta sem impossibilitar isso acontecer. Então você para pra pensar: por que as coisas no Brasil não andam, Nicolas? Por que assim, tem tantas coisas prioritárias e as coisas não andam? Porque, meu irmão, quem manda no Brasil hoje, vou dar uma coisa aqui de bastidor, tá? São pouquíssimas pessoas. O que acontece? Você cria uma comissão especial na Câmara para poder dizer que está sendo dialogado o tema,
Como, por exemplo, o debate das fake news. Foi criada uma comissão especial, eles colocaram um relator do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, para poder relatar fake news, e veio com o PL das fake news. Ou seja, a Câmara já discutiu. Eles vão para uma reunião de liderança e falam, já discutimos isso, dialogamos, já exauriu o tema, todo mundo votar sim, e dá orientação aos partidos. Os líderes partidários mandam as mensagens para os deputados que fazem parte dos partidos, e todo mundo vota diante da orientação. Ou seja, Brasil, não há uma discussão igual no parlamento inglês do tipo, quero ouvir o seu ponto. Ah, ponto interessante, mudou o meu ponto. Aí o outro chega, não, tem um outro ponto. Ó, esse ponto aqui faz sentido. Não existe o diálogo, de fato, ali no momento da tribuna. Existe mais, assim, uma manipulação, um negócio meio de marionetes, né? Tipo assim, não, o pessoal lá em cima... É totalmente uma manipulação no seguinte sentido. Ou você faz, ou senão você não vai receber a tua emenda. Ou você vota conforme a orientação do partido, ou senão não vou te colocar em tal cargo. Dá uma olhadinha aí, dá uma pesquisada aí. Quanto que o Lula... Mudou de nome, né? Agora é emenda parlamentar, emenda né? parlamentar, voltou, né? Emenda... Voltou. Coloca aí quanto que o Lula liberou na semana da reforma tributária. Coloca assim, Lula emenda a reforma tributária. Eu acho que foi 1,8 bi. Cara, o cara liberou bilhão pra poder, obviamente, os deputados votarem conforme eles. Claro. Então, o que foi o mensalão pros mais novos aí? Foi a compra... 5,4 bi, é isso? Oh, perdão, eu errei por poucos bilhões. Errou só por 4. Gente, sem brincadeira. Ô, Thales, sem zoeira mesmo, pergunta sincera. Se eu te dou 5,4 bilhões agora, o que vira G4 Educação? Esquece, não fala de G4 Educação, te fala o que eu faço com o Brasil. Não, é loucura. Você fala assim, meu irmão, eu mudo o país com isso aqui, cara. Isso representa a parcela do seu dinheiro que o Lula está destinando pra votar a favor do que ele quer, pra poder botar mais imposto em você. Cara, é uma loucura. Então como que separa isso? Posso falar uma coisa? Não é através de projeto de lei. Esquece. É colocando homens corajosos em posições de decisão. Eu não acredito que é possível. Eu não acho que é possível, porque o sistema é desenhado por curto prazo. Sim. Se a cada 4 anos eu tenho uma eleição, eu não tenho nenhum incentivo de pensar em longo prazo. Essas pessoas que hoje comandam o Brasil, elas não teriam um lugar no mercado que não fosse de lobby. Total. O sistema não é feito para as boas decisões serem tomadas. O sistema é feito para más decisões serem tomadas. Então, sinceramente, mano, mas não tem a menor esperança. Você não concorda que quando... Um presidente certo. Vamos ver. Quando alguém, por exemplo, por exemplo, hoje quem é o top 1 de bilionário do mundo? Elon Musk. É o Elon Musk, né? Se o Elon Musk morre hoje, dá uma diferença no mercado financeiro, não dá? Com certeza. Dá uma diferença. Não, vai cair pra caramba, ação de empresa. Exato, é o que eu estou querendo dizer. Os players que estão hoje, esses caras vão passar, cara. Não. O Lula vai passar. O Lula não é pra sempre. Mas, cara, eu tenho zero preocupação com o Lula. Eu vou dar outros aqui. não? Ministros do STF irão passar. O nosso objetivo é formar novos ministros. Pessoas capacitadas que vão entrar e vão ser boas e não serão juristas políticos. As pessoas que estão aí, por exemplo, grandes lobistas da política e tal, esses caras vão passar. O que eu sinto nós precisamos formar essas novas pessoas. E aí eu paro pra pensar, quer dizer então que este cara, por exemplo, igual um Lula, que é um cara analfabeto, é um cara que odeia a inteligência, um cara que foi preso por corrupção, passiva, lavagem de dinheiro, etc e tal, ele foi depois descondenado. Aí eu paro pra pensar, esse cara conseguiu ser presidente do Brasil e criar toda uma base de estrutura dele, não foi? Então de duas uma, irmão. Ou o mal, ele prevalece, ou a gente é incompetente. Porque eu paro e falo assim, não, peraí, como que o Lula conseguiu se tornar presidente do Brasil? Como que ele conseguiu botar o Flávio Dino como ministro da Suprema Corte? O seu advogado na Suprema Corte? O Zanin, como que ele conseguiu criar tanta gente em tanto local de poder? Cara, é um trabalho de muito tempo. Mas sabe o que é a parada? As pessoas não admitem. O Lula é um cara extremamente competente, mano. Com certeza. Esse cara é pica. Isso é maluco. Esse cara é pica. Maluco. E eu admito que ele é pica. Sim. Não quer dizer que eu concordo com as coisas que ele faz. Claro. Ele é extremamente competente. Vamos lá. O que na sua vida, você que tá me assistindo, fez durante 12 anos da sua vida e só deu errado? Mas mesmo assim você continuou, me fala. 12 anos, não tô falando 4 anos, tô falando na faculdade, não, 12 anos, o cara ficou 12 anos tentando ser presidente e não conseguiu. Depois, contratou Dudu Mendonça, botou uma gravatinha vermelha, mudou o cenário dele. Brasileiros. Pum! Conseguiu ser eleito. E ele é o único presidente da República que é 3 vezes presidente do Brasil. Tá? Ou seja, ele em 90 forma o Foro de São Paulo, querendo ou não uma aliança que depois de 10 anos todos os presidentes da América Latina eram de esquerda, se vendeu para o mundo como o pai dos pobres, ou seja, é competência, isso que se chama. Pode ser competência pro mal, mas o cara é competente. O cara é competente. Eu não tô julgando se é bom ou é mal, mas agora, é competente. Qual que foi a nossa diferença como direita e as pessoas, eu preciso que elas tenham uma paciência, não passiva, mas ativa, de compreender que é necessário você criar toda essa estrutura, mas a longo prazo. Cara, o que eu vejo que o Bolsonaro, por exemplo, ele foi o trator pavimentador, do jeitão dele. Sabe? Saiu abrindo do jeito dele. Do jeitão dele. Exatamente como um trator. Deixando bem claro. Saiu do jeito dele, entrou e tal. Meu irmão, mas ele abriu, ele pavimentou um caminho. Perfeito. Agora, tá na nossa mão e na mão de todo o Brasil, de ir pavimentando isso de uma maneira com mais tempo, com mais calma, com mais pessoas. O sistema não te vai te expelir, né? Nós precisamos ter desembargadores para poder indicar. Mas como nós vamos fazer isso se os desembargadores são todos formados pelas universidades de esquerda? A educação, por exemplo, por que a pessoa fala, educação integral, ficar o dia inteiro na escola?
Então, parabéns, seu filho está o dia inteiro agora com o Estado. Ou seja, você deixa de ter ali o contato com o seu filho, talvez usufruir de momentos que ele poderia ter, de ensinamentos, e você vê que diversos não vai caras... seus valores, sim, cara, valores diversos caras que eu conheço, por exemplo, o meu pai, ele não tinha necessidade nenhuma de me chamar para poder trocar a lâmpada, ou para poder trocar o chuveiro, ou para poder pegar uma chave de fenda, me ensinar, ele não precisa. Só que, cara, ele tá ali me aproximando dele, de passar ali princípios dele. Dentro da escola, você está literalmente fazendo essa transferência para um professor que você não conhece, você não sabe de onde ele surgiu, quais são os fundamentos dele, qual o sentido da vida dele, e literalmente as pessoas ignoram isso e falam assim, toma aqui, faz o que você quiser com meu filho, sendo que você está entregando, não é somente o corpo do seu filho, cara, você tem o momento ali, a energia e o tempo, você está entregando uma alma, seu filho, cara, uma alma, você está entregando ele para aquele grupo de pessoas que estão com a alma completamente desordenada muitas das vezes. Ou seja, os símbolos vão sendo reconstruídos, né? Eles vão reescrevendo a sua história. Por isso que muita gente tem hora que não entende a importância, por exemplo, fazer coisas históricas mesmo. Por exemplo, dia 8 de janeiro. Ok, dia horrível, péssimo pra nossa história e tal, para O que a esquerda fez? Meteu um museu. Eles vão inaugurar um museu, não sei nem quantos milhões, mas se pesquisar e acha. O museu do dia 8 vai custar não sei quantos milhões. Eles investem nisso, em registros históricos. E eu fico feliz que a gente está começando a fazer isso também. Por exemplo, você já escreveu vários livros, você tem a Ana Campanholo, escreveu um livro excelente sobre o feminismo. Você tem o Olavo, meu irmão, que deixou um monte de sementes aí de várias pessoas que conseguiram escrever. Ele virou o profeta, né? Porque você pega... 40 milhões, né? 40 milhões. Os caras não gastam pouco também, não, né? Não. É muita grana. 40 milhões pra poder fazer o museu do dia 8 de janeiro. O que vai ser contado? O que já é contado? Que o impeachment da Dilma foi o quê? Golpe, né? O que eles vão falar que o Bolsonaro tentou dar? Um golpe. O que eles vão falar que o Lula foi? O pai dos pobres, melhor presidente do mundo, ele não era um presidente, ele era um prefeito. Cara, as pessoas não entendem a gravidade. Nicolas Ferreira demonstra, em sua entrevista, uma combinação rara de clareza ideológica, coragem política e estratégia de comunicação eficaz, características essenciais para um líder conservador no cenário brasileiro atual. Sua fala não apenas expõe as contradições da esquerda, mas também oferece um caminho viável para a resistência cultural e política, algo fundamental em um momento em que o Brasil enfrenta uma disputa de narrativas. Ferreira destaca a diferença entre homossexuais e ativistas LGBT, um ponto crucial para desmontar a narrativa de vitimização usada pela esquerda. Ele mostra que, enquanto muitos apenas buscam aceitação, o movimento organizado visa impor uma agenda, inclusive através de pressão empresarial e estatal, como no caso da Apple e outras corporações. Essa crítica é vital para desmascarar o uso de pautas identitárias como ferramenta de dominação, não de liberdade. Ao relatar seus próprios processos judiciais por chamar Lula de ladrão ou defender o uso de banheiros biológicos, Nicolas evidencia a hipocrisia do sistema. Enquanto a esquerda pode zombar de cristãos e conservadores, qualquer resistência às suas pautas é criminalizada. Ele personifica a luta contra o autoritarismo progressista, mostrando que a direita não pode recuar na defesa de verdades objetivas, mesmo sob risco de perseguição. Um dos pontos mais brilhantes de sua fala é a ênfase na educação e no recrutamento de jovens. Ferreira entende que a esquerda domina instituições há décadas e que a direita precisa agir de forma paciente, mas determinada, para ocupar espaços como o judiciário, a academia e a mídia. Seu exemplo pessoal, atraindo adolescentes que rejeitam o doutrinamento escolar, prova que a batalha cultural não está perdida. Diferente de muitos conservadores ingênuos, Nicolas não acredita em soluções mágicas via eleições. Ele expõe como o sistema é estruturalmente viciado, com o uso de emendas parlamentares para comprar votos, como no mensalão e na reforma tributária. No entanto, em vez de cair no derrotismo, ele propõe uma revolução de mentalidade, cada indivíduo assumindo sua responsabilidade, seja como pai, professor ou empreendedor. Ao reconhecer a competência tática de Lula, Ferreira mostra a maturidade política. Enquanto a direita muitas vezes subestima o adversário, ele entende que a esquerda vence por persistência e organização. Sua resposta não é imitar o populismo, mas construir uma base sólida de princípios, algo que falta em muitos setores conservadores. Nicolas Ferreira representa a nova geração da direita brasileira, combativo sem ser caricato, intelectualmente preparado e focado no longo prazo. Seu discurso não se limita a criticar, mas aponta soluções concretas, como a valorização da família, a resistência cultural e a ocupação de espaços de poder. Enquanto a esquerda aposta no cansaço da sociedade, figuras como ele garantem que a batalha pelas ideias continuará e, com a estratégia certa, pode ser vencida.